Hello, guys. How are you doing today? Are you good? Are you great? Yeah, so here we are in lesson four. We are studying the grammar of lesson four. Wow, that's amazing, teacher. Yes, that's totally amazing. Não se preocupem, não tenham medo de falar inglês ou não falar inglês. A questão aqui é, se você não entendeu tudo que eu disse até agora, não se preocupem, até o final do nosso curso vocês vão estar compreendendo, isso é bem da gramática inglesa, né? Vocês vão compreender tudo que eu falei, tá bom? Se lembrem que essa aqui é apenas a parte de gramática, a gente tem os diálogos, tem os exercícios, todos lá na plataforma Hotmart, que você pode adquirir por um valor módico, um valor pequeno, para que todo mundo tenha acesso a falar inglês fluente, como é o nosso propósito, né? Mas falar inglês fluente de forma básica aqui. Eu vou tirar você do zero para a conversação fluente básica. É essa a minha proposta, não vou fazer milagres, tá? Mas eu vou ajudar você a se comunicar em inglês de maneira que você possa viajar, possa conversar com as pessoas, mas não depende só de mim, depende de você. Primeiro passo você já está dando, que é estar aqui no YouTube assistindo a nossa aula de gramática. Mas se você quiser ir além disso, quiser exercícios, quiser prática de diálogo, quiser exercícios auditivos, quiser cultura, aí você vai lá para a plataforma Hotmart e compra nosso material e ajuda o seu teacher aqui. Aê! Muito bom. Bom, eu vou diminuir a minha tela, porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pega muitos brasileiros, né? Que é a questão da estrutura there to be. Bom, por que que eu estou dizendo que isso pega muito brasileiro? Porque a gente tem mania de dizer em português: tem um cachorro na sala, ou então tem muitos alunos na sala de aula, tem um cachorro no jardim, não é assim? Aí quando a gente vai falar inglês, a gente transfere isso para a língua inglesa. Aí em vez de dizer da forma correta, os alunos vão dizer have a dog in the garden, né? É assim que o aluno brasileiro... Você não vai falar isso. Você que estuda com o English for Berserkers, você jamais vai dizer have a dog in the garden. Não. Você vai aprender que a estrutura, quando a gente está falando de existência, é there to be, ok? Significa existir, há de haver de existência, tá bom? Vamos aqui para a explicação de gramática. Eu escrevi esse negócio tão bonitinho, eu vou ler, tá? Para dar ideia de existência, usaremos a expressão there to be. Ó, a minha boca, there to be. A qual podemos traduzir como há ou existe. No presente, ela vai ter uma forma singular. Qual é a forma singular? A gente já viu que a forma singular do verbo to be é is. E aqui a gente está falando de there to be, então é there is. E uma forma plural. Qual é a forma plural do verbo to be? Are. Então, como a gente está falando de there to be, there are. There is no singular, there are no plural, certo? Bom, como se trata de uma expressão com o verbo to be, ele vai seguir a mesma regra na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Ou seja, preste atenção. There is a dog on the street. There is a dog on the street. There is a dog on the street. Então eu tenho uma expressão, há de haver, que há de haver é ótimo, né? Tem uma expressão de existência, né? There is. Depois eu vou dizer o que é que existe e depois o complemento, tá? Então, primeiro eu uso a existência. There is, or there is, certo? Depois eu vou dizer o que é que há, o que é que existe. A dog. Aí se eu quiser dizer que tem um celular, there is a phone. Se eu quiser dizer que há um anel, there is a ring, certo? Então, se eu digo there is, na negativa eu vou dizer o quê? There is not. Or, eu vou abreviar, there isn't a dog on the street. Como é que eu faço a interrogativa? Colocando o verbo to be na frente de toda a frase. Então eu vou dizer, is there a dog on the street? Então, brazucas, será que isso é difícil? Não é difícil. Vamos memorizar. A gente não vai dizer have a dog, porque isso não é inglês. A gente vai dizer there is a dog, ainda com o sotaquinho assim, de nariz empinado. There is a dog on the street. There is a dog on the street significa há um cachorro na rua. Have a dog on the street não é inglês. Beleza? Para você fazer essa frase negativa, você só vai usar o not depois do is. There is a dog on the street. Negativa, there isn't or there is not a dog on the street. E qual é a interrogativa?
A mesma frase afirmativa, eu só vou jogar o is na frente da frase toda. Afirmativa, there is a dog on the street. Interrogativa, is there a dog on the street? Ok? Cool. Pareceu Leonardo DiCaprio perguntando, né? Is there? Ok. No plural, eu só vou transformar o is em are. Vai ficar assim, there are. Bom, a gente já sabe que a dog só pode ser singular, né? Né? Como é que é o plural de a? O plural de a é some, né? So there are some dogs on the streets. Há alguns cachorros na rua. Como é a forma negativa? There aren't any dogs on the street. E qual é a forma interrogativa? Are there any dogs on the street? Então, se você memorizou o verbo to be lá nas primeiras lições, na primeira lição, você já matou a charada. E você já sabe que você jamais vai usar heavy. Heavy a dog. Especialmente porque o som heavy significa pesado, né? Heavy metal. Não tem aquele rock and roll, heavy metal? Beleza. Entenderam isso, pessoal? Toda vez que eu vou falar de existência, eu falo de there to be. There is no singular, there are no plural. Massa? Ups. Massa, teacher. Como é que eu digo massa, teacher? Cool, teacher. Very good. Então vamos ver. Give affirmative and negative answers to the questions according to the examples. A gente já sabe como é que é isso aqui, né? Se Para a gente ler um texto, pessoal, a gente só precisa ir reconhecendo as palavras. Eu não precisa entender tudo que está escrito, mas eu só preciso saber, ó, afirmativa, negativa, questions, according, parece de acordo, né? Examples, ó, afirmativa, negativa, questões, acordo no exemplo. Pronto, eu vou ver o exemplo. Is there a book on the shelf? Yes, there is a book on the shelf. No, there isn't a book on the shelf. Tá vendo? Então, como é que eu faço? Eu vou dar duas respostas. Uma resposta afirmativa, an affirmative answer, and a negative answer. Ok? Give affirmative and negative answers according to the examples. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: Is there a car in the garage? Então, o que eu vou pedir que vocês façam? Vocês vão pausar o vídeo agora, vão fazer o exercício de vocês, e aí vocês voltam para me ouvir na carreirinha aqui, corrigindo. Okay? All right? Can I proceed? So please pause the video, answer the questions, come back to me. All right? One, two, three, now. Okay, guys, welcome back. The question is there a car in the garage? O que é que significa isso? Tem um carro na garagem? Is there a car in the garage? Afirmativa. Vocês já escreveram, né? Vocês pausaram aqui, então eu vou corrigir. Is there a car in the garage? Yes, there is a car in the garage. No, there isn't a car in the garage. Tá vendo o que eu vou fazer? Ah, vou usar as mesmas palavras, só vou mudar a ordem. Ó. Is there a car in the garage? In the garage? Yes, there is. E o resto da frase. A car in the garage. Se for negativa, no, there is not a car in the garage. Vocês entenderam isso? Is there a car in the garage? Yes, there is a car in the garage. No, there isn't a car in the garage. Okay? Are there students in the classroom? Então, tem alunos na sala de aula? Yes. There are students in the classroom. No, there aren't students in the classroom. Tá vendo? A frase é a mesma. Eu só vou mudar a ordem do there to be. Vamos para a próxima. Are there beautiful people in your school? Tem pessoas bonitas na sua escola? Yes, there are beautiful people in my school. No, there aren't beautiful people in my school. Aí você me pergunta, but teacher, por que você mudou your por my? Porque essa é uma pergunta. Se é uma pergunta com your, a pessoa está fazendo a pergunta para mim. Então eu vou responder my em vez de your, né? Are there beautiful people in your school? Yes, there are beautiful people in my school. No, there aren't beautiful people in my school. Is there water in the cup? Tem água na xícara? Ou no copo? Ou, né? Na taça? Is there water in the cup? Yes, there is water in the cup. No, there isn't
water in the cup. A gente poderia usar o any aqui, né? No, there isn't any water in the cup. Mas vamos manter mais simples. Is there water in the cup? Yes. There is water in the cup. No, there isn't water in the cup. A gente poderia usar o some e o any, mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Vamos manter bem simples a frase para a gente memorizar. Is there time for a coffee? Ah, o que significa is there water in the cup? Já falei, né? Memorizou. Is there time for a coffee? Então, há tempo, tá? Tem tempo for a coffee, para um café? É como se você estivesse dizendo, a gente tem tempo para tomar um café, né? Então, so, is there time for a coffee? E se você não quisesse falar café, se você quisesse falar uma Pepsi, is there time for a Pepsi? E se você quisesse falar cerveja? Is there time for a beer? Suponha que você está viajando e o voo ainda não chegou, e você pergunta: "Tem tempo para a gente tomar um café? Is there time for a coffee?" Or is there time for an acarajé? Or is there time for pãozinho de queijo? Okay? Is there time for a coffee? Yes. There is time for a coffee? No, there isn't time for a coffee. Da mesma forma que a gente poderia usar some e when, mas a gente vai manter simples, beleza? Are there bags in the car? Are there bags in the car? Tem malas no carro? Are there bags in the car? Yes, there are bags in the car. No, there aren't bags in the car. Então, tem malas no carro? Yes, there are bags in the car. No, there aren't bags in the car. Ok? À medida que vocês forem lendo, vocês vão falando também para vocês irem se ouvindo, pessoal, beleza? Vamos lá. Isso aqui é o que eu já expliquei para vocês, né, lá em cima, que é there to be, que dá ideia de existência, não tem have. Mas eu achei que esse negócio ficou tão legal, essa explicação, que eu falei com vocês. Ó, muitos alunos, ao traduzirem estruturas portuguesas para o inglês, cometem erros crassíssimos, erros gravíssimos, como confundir o significado de to have com there to be. Assim, para a frase tem uma flor no vaso, eles dizem have a flower in the vase. Em inglês, o verbo have fala de posse, pessoal, não fala de existência. Além disso, não se pode começar frases com have no presente simples em inglês. Você não vai começar uma frase dizendo have. Você vai dizer I have, you have, she has. Você não começa com have. Não no presente simples, certo? Na afirmativa. A frase correta seria There is a flower in the vase. Olha como eu mudei, ó. Have a flower in the vase. Isso é brasileiro falando. Aí quando você muda para um americano, inglês falando, você um americano, né? Porque é meu sotaque. Você vai falar There is a flower in the vase. There is. Olha como é diferente. Pois there to be é que dá ideia de existência. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. My brother has an apartment. My brother has an apartment. Meu irmão tem um apartamento. His apartment has a large kitchen. O apartamento dele tem uma cozinha grande. Aqui nessa oração, eu estou falando de posse. Nessas orações, o verbo ter poderia ser trocado por possuir. Então, my brother has an apartment. Meu irmão possui um apartamento. His apartment has a large kitchen. O apartamento dele possui uma cozinha grande. Alright? Mas vamos ver lá. There are 10 houses on this street. There are families in the houses. Então, há há 10 casas nesta rua, há famílias nessas casas. Essas orações não exprimem, não expressam posse, mas existência. Dessa forma, o verbo haver poderia ser trocado por existir. Então, existem 10 casas nesta rua, existem famílias nessas casas. Beleza? Então, prestem bem atenção. Quando eu vou usar o has, eu estou falando de posse. Eu poderia trocar a palavra tem por possui. Quando eu estou falando de there to be, eu estou falando de existência. Então, eu vou trocar a palavra tem, né, por existe. Beleza? Por isso, em inglês, a gente não vai começar dizendo have a car in the garage. Ok? Pelo amor, viu? Vocês estão estudando gramática com English for Brazucas. Não me façam vergonha. Ok, guys? Certinho? Então vamos fazer aqui com have, has or there to be. Vamos lá. Você vai pausar o vídeo agora e voltam para mim. Alright? Por que você fala alright, teacher? Porque eu morei na Irlanda há muitos anos.
Então vamos lá, mentira que não foram muitos anos, eu fiz especialização na Irlanda, é de 1 ano. E eles falam alright, 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 quer dizer alright, né? Aí de vez em quando dá tilt. Vamos lá. Fill in the blanks with there to be or have has. Pause. E aí você volta para me ouvir, tá? Começando então, vou corrigir. My mother, two kids. Né? My mother, two kids. Então aqui eu tô falando de posse, não de existência. My mother has two kids. Eu usei has, não have, porque eu tô falando de my mother. My mother é she. Né? Se você não lembra dessa lição, volta na gramática lá para memorizar. My mother has two kids. Então, minha mãe tem 2 filhos. Ah, teacher, mas a palavra kids não é criança? Não é criança? Sim, kids pode ser criança ou filhos e filhas, certo? Some clothes in the closet. Some clothes in the closet. Então, algumas roupas no armário, no guarda-roupa. Como é que é? Então, aqui tem ideia de existência. There are some clothes in the closet. Lembre-se que a palavra clothes em inglês é sempre roupas. Não existe roupa em inglês. Só existem roupas. Então, será sempre plural. A cell phone on the table. Então, um celular on the table. Não é mais o book on the table. É o cell phone on the table. Então, existência. There is a cell phone on the table. A new laptop. O que é new? Novo. A new laptop. O que é que eu tenho? Estou falando de quê? Posse ou existência? Posse. Se eu falei so I have a new laptop. Eu tenho um novo laptop. Ok? Como é que eu falo laptop em inglês? Laptop. Ok. Food. Food on the plate. Food on the plate. Comida no prato. Posse ou existência? Existência. There is food on the plate. Tem comida no prato. Há comida no prato, né? Kids in the park now. Crianças in the park now. No parque agora. Existência ou posse? Existência, porque o parque não possui as crianças, né? Então, there are kids in the park now. Existem há crianças no parque agora. Ok? Pessoal, se lembrem, isso tudo aqui ó, é memorizável e você só precisa de trocar as palavras. Digo assim, ó, there are kids in the park now, there are trees in the park now, there are people in the park now, there are animals in the park now, there are dogs in the park now, there are cars in the park now. Eu só preciso de trocar as palavras para eu falar inglês e qualquer outra língua. É só memorizar as palavras certas e ir trocando, beleza? Eu vou parar aqui e a gente vai começar com a gramática do próximo vídeo, daqui a pouco. Por isso vocês vão me ver com a mesma roupa. Ah, the same clothes. Yes, that's great. Thank you guys for your time. Espero vocês lá na plataforma Hotmart para dar essa força para o seu teacher aqui, tá bom? See you later. See you in the next lesson. Yay! Amazing teacher! Thank you. You are welcome.